Olá, muito boa tarde, tudo bem com você? Estamos chegando, hora de almoço, hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo, 31 de julho, mês indo embora, espero que você esteja bem e nós vamos aos destaques desta edição. O que parecia só timidez era, na verdade, autismo. Nós vamos falar hoje sobre o diagnóstico tardio do TEA. Isso mudou a vida do Henrique, que hoje ajuda outros adultos a se reconhecerem no espectro. Tinha um pensamento errado do que era autismo. E hoje eu vejo que é o autismo e tento passar para as outras pessoas que também não sabem o que é autismo, para elas compreenderem o que é e poderem ser uma pessoa melhor, ajudar os outros, compreender quem está no espectro. Cachoeira do Sul tem mais 6 trechos de ruas pavimentadas. O investimento total foi de mais de R$ 1.200.000, fruto de emenda parlamentar de 2023. No quadro Viva Bem, a médica Pietra Zan destaca a importância do aleitamento materno para os bebês. Isso significa que até completar 6 meses, tudo que o bebê precisa está no leite materno. Tanto a parte de hidratação, quanto de nutrientes, quanto de defesas, contém no leite materno. Rio Jacuí. A gente fala hoje sobre os desafios de recuperação das margens, da mata ciliar, da vegetação que tem sido carregada pelas cheias mais recentes. Em alguns pontos, como esse aqui que nós estamos, é muito difícil essa regeneração, ela realmente ser efetiva, haver tempo. Nesses pontos nós fizemos um plantio de florestas nativas justamente para enriquecer, para ter mais segurança de que isso vai dar certo. Porque hoje em dia a própria natureza ela já não tem essa capacidade de recompor. E a gente quer discutir os assuntos do dia com você. Tem notícia para contar? Quer se expressar, dar a sua opinião sobre os fatos do dia? Manda mensagem para a gente no WhatsApp que a gente abre espaço aqui em pelo menos 3 momentos para colocar no ar o recadinho da nossa audiência, a sua mensagem. Na tela, o número do WhatsApp 51997697129. Pode mandar o texto, pode mandar um áudio, um vídeo, uma foto, relatar alguma notícia que acontece aí pertinho de você, que a gente, com respeito, com carinho, põe no ar por aqui. Nossas lives também já estão no ar, então você pode participar com a gente por meio do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira e ainda em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta quinta-feira está no ar. O Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil, o Copom, encerrou ontem o ciclo de alta iniciado em setembro de 2024 e manteve a taxa básica de juros em 15% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado financeiro e acompanha o início da desaceleração da economia. Em comunicado, o Copom informa que a política comercial dos Estados Unidos aumentou as incertezas em relação aos preços, ressaltando que pretende, ao menos por enquanto, manter a taxa de juros básicos, mas não descarta a possibilidade de elevar a Selic caso necessário. A taxa de juros está no maior patamar desde julho de 2006, quando alcançou 15,25% ao ano. A Selic é o principal instrumento do Banco Central para manter sob controle a inflação oficial, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. E a gente segue atualizando você sobre o chamado tarifaço. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou ontem o decreto que oficializa em 50% a taxação de produtos exportados pelo Brasil. A medida vai começar a valer a partir da próxima quarta-feira, dia 6 de agosto. E uma lista com quase 700 itens foi divulgada com produtos que não vão ser taxados. Apesar disso, estudos já apontam impactos significativos na economia gaúcha. Um total de 694 produtos ficaram de fora do decreto assinado nesta quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A medida, que vai elevar o valor da tarifa de importação de produtos brasileiros para 50%, entraria em vigor nesta sexta-feira, dia 1º, mas foi adiada para 6 de agosto. Entre as exceções dos produtos que não vão sofrer aumento estão combustíveis, minérios, madeira, celulose, fertilizantes e aeronaves civis, incluindo seus motores, peças e componentes. Mas frutas e carnes não estão entre as exceções aplicadas pelos Estados Unidos e, portanto, vão ser taxados em 50%.
Estudos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs, projetam que o estado gaúcho vai ser o segundo mais afetado pelo tarifaço. E um levantamento do Instituto Fé Comércio de Pesquisa estima o impacto nas cidades exportadoras aqui do estado. O ranking é liderado pelo município de Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, onde as exportações representaram quase 7,3% do PIB regional do ano passado. Segundo o estudo, outras cidades que terão impacto significativo na economia são Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Nova Prata e Guaporé. Cachoeira do Sul vai ter um novo médico perito federal atuando no setor de perícias do INSS. Outros 8 peritos federais foram designados para atuar em agências de cidades gaúchas, como Bagé, Farroupilha, Frederico Westphalen, Gravataí, Osório, Santa Rosa e Vacaria. Com as nomeações, o estado vai aumentar em 3,47% a sua capacidade operacional de perícia médica, hoje composta por 259 profissionais. As contratações são fruto de concurso público, realizado em fevereiro deste ano, após 15 anos sem contratações. No Brasil vão ser nomeados 250 novos médicos peritos. As primeiras contratações foram publicadas na edição de ontem do Diário Oficial. A nomeação de novos servidores vai contribuir para agilizar o atendimento e o enfrentamento à fila do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Vamos falar agora sobre estrutura urbana, sobre novas ruas, calçamentos, sempre demandas consistentes, persistentes aqui da comunidade. Ontem, o prefeito Leandro Balardim oficializou ontem a entrega de 848 metros de ruas pavimentadas em Cachoeira do Sul. O investimento total foi de mais de R$ 1.236.000, viabilizados a partir de uma emenda parlamentar do então deputado federal Marlon Santos, ainda do ano de 2023. Aqui na tela, a gente confere os locais que receberam essas melhorias. Me acompanhe aqui. Então, um dos trechos é o trecho da rua Augusto William, entre as ruas Olavo Bilac e Emílio Brás, bairro Marina. Foram 164 metros de extensão. A gente vai ver que são todos pequenos trechos de ruas, né? Mas trechos significativos. Imagino que os moradores estão satisfeitos aí. Podem mandar mensagem, inclusive, viu? Rua Ernesto Pertilli, entre as ruas Alarico Ribeiro e Barão do Viamão, bairro Noêmia, foram 182 metros de extensão também aí com o pavimento com calçamento. Na próxima tela, próximo trecho, Rua Coronel Santos Filho, entre a Avenida Marcelo Gama e a Rua Gregório da Fonseca, bairro Universitário, 213 metros de extensão. Rua Prudêncio Schirmer, bairro Tibiriçá, 160 metros de extensão. Acho que ainda temos mais uma telinha aqui. Rua da Figueira, entre as ruas Bento Gonçalves e Coronel Santos Filho, bairro Universitário, 63 metros de extensão. E Rua São Rafael, entre a BR-153 e a Rua da Independência, bairro Fátima, 66 metros de extensão. Então foram os trechos de ruas pavimentadas, trechos entregues à comunidade aqui em Cachoeira do Sul. E a gente fala agora sobre a dificuldade do diagnóstico do autismo. Muitas vezes, o que é conhecido pela sociedade como personalidade do indivíduo pode esconder, na verdade, o transtorno do espectro autista em pessoas adultas. Foi o caso do Henrique, que viveu parte da vida sendo rotulado como introvertido, como uma pessoa muito tímida, e após o diagnóstico do TEA, se entendeu melhor e decidiu ajudar outras pessoas que, como ele, tiveram um diagnóstico somente na vida adulta. Se reconhecer com hábitos e atos que parecem diferir um pouco dos outros e até ser intitulado como uma pessoa estranha pode ser apenas um dos gatilhos que levam um adulto a buscar entendimento sobre a sua condição. O que muitas vezes parece perfil, personalidade ou característica comportamental pode bem ser mais que isso. Sempre fui uma criança, um adolescente muito retraído, sempre muito julgado por isso também. Então isso aí fazia me retrair cada vez mais e não saber o que eu tinha. Fui em vários médicos, nunca consegui descobrir o que realmente eu tinha. Então a minha esposa, ela é professora e ela achou que minha filha pudesse ser autista. Então nós trouxemos ela até a clínica
Ela fez os testes, mas não, ela só tem o fenótipo ampliado. Seriam só os traços do autismo. Só que a minha esposa, todo dia que ela voltava da escola, ela me dizia: meu aluno que tem o diagnóstico faz a mesma coisa que tu faz. Mas tal coisa que tu fez é igual ele faz. E começou todo dia, e falou: por que tu não vai na clínica para saber? Eu disse: não, mas não posso ser autista. Eu trabalho, eu estudo, o autista não conseguiria fazer isso, eu pensei, né? Ela falou: mas vai lá, quem sabe tu vai. Eu pensei: eu vou ir para dizer que eu não sou. Eu fui mais por birra. Então eu vim, recebi o prognóstico e posterior o diagnóstico da médica do transtorno do espectro autista. Para mim é muito importante que o adulto seja amparado, porque o que acontece na maioria das vezes é que o adulto vem para cuidar do filho, para cuidar do sobrinho, para cuidar do neto. E é ele, primordialmente, que precisa do cuidado, porque muitas vezes ele tem o TEA e ele não cuida dele, porque tem que pagar, porque tem que investir. Especialistas afirmam que existe um tipo de autismo para cada pessoa. O espectro é amplo e complexo, o que muitas vezes dificulta o diagnóstico e a forma de lidar com essa condição. O autismo é uma condição que acompanha a pessoa pela vida toda e, por isso, compreender o funcionamento em cada etapa do desenvolvimento humano é fundamental para ter asseguradas a inserção social e a qualidade de vida. A criação do grupo trouxe uma nova perspectiva para essas pessoas, que encontraram não só as ferramentas para o entendimento da sua condição, mas também um espaço de troca e acolhida. Quando o adulto chega aqui e encontra semelhantes, no transtorno do espectro autista, ele consegue fazer uma identificação, as experiências vão sendo colocadas e os outros vão se identificando e trazendo aquela identificação e vai fluindo um conforto, Eles sabem que o lugar é seguro, é um lugar que a confidencialidade é o principal, que é falado aqui, fica aqui dentro, Então, esse encontro com os semelhantes, a gente sai daqui sempre com uma fala de eu saio melhor daqui, eu consigo fazer esse enfrentamento agora da minha semana, desses próximos 15 dias até o próximo encontro, com mais segurança em quem eu sou, sabendo que existem pessoas que também passaram pelo que eu passei. O Henrique é sargento da Brigada Militar há 14 anos e foi diagnosticado há pouco mais de um ano. Então ele criou um perfil no Instagram onde conta um pouco sobre a descoberta do autismo e compartilha informações que auxiliam a outros adultos diagnosticados a lidarem melhor com essa condição. Para ele, mais do que a compreensão do diagnóstico e de quem ele é, foi uma oportunidade de exercer o voluntariado também em benefício de outras pessoas. Eu posso dizer que eu me arrependo de não ter descoberto antes. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi descobrir e poder ser uma nova pessoa, poder interagir, poder fazer um tratamento. Foi melhor na minha vida profissional, pessoal, na minha família. Fiz novos amigos, inclusive aqui na clínica, o pessoal da clínica, os meus colegas, pode dizer assim, de grupo também. Então, só tenho que agradecer por esse diagnóstico. Consegui viver muito melhor, porque daí agora eu sei dizer, hoje eu tenho autismo, então por isso que eu sou desse jeito. E consegui lidar muito melhor com isso. Antes eu não sabia, então não tinha como me defender quando alguém me julgava, porque eu não sabia. Hoje, sabendo, consigo me defender e consigo mudar o meu pensamento e às vezes de outras pessoas também. Quando a pessoa percebe que ela tem algum problema, alguma dificuldade, alguma barreira em relação à socialização, quando ela não quer dizer que a pessoa não socializa, mas tem um sofrimento, acende uma luzinha. Quando a pessoa tem algum prejuízo na fala, muitas vezes, se expressar, o falar, acende uma luzinha. Se a pessoa tem alguma mania, não digo nem um tique, mas uma rotina, segue rituais, tem movimentos repetitivos, acende outra luzinha. Quando acendem luzinhas, quando aquilo fica incomodando ele ou a esposa, no caso, o exemplo do Henrique, por exemplo, a esposa via alguma coisa, ela dizia. Quando percebe ou quando tu ouve das outras pessoas que tem alguma coisa ali que tá diferente, eu sempre recomendo que faça uma investigação. Por quê? Porque o diagnóstico é libertador. E o grupo idealizado pelo Henrique hoje tem 12 integrantes. Os encontros acontecem quinzenalmente durante 1h30 na Clínica Desafios.
O serviço é ofertado gratuitamente e sempre aberto a novos integrantes. E eu não conhecia outros adultos autistas, mas eu queria fazer algum trabalho voluntário. A minha esposa disse, vai na clínica e conversa com a Miriane, já que ela te deu o prognóstico, ela vai saber falar o que tu pode fazer de trabalho voluntário. Então eu vim, conversei com a Miriane e ela disse, por que eu monto um grupo de adultos autistas? Aí eu disse, seria bom. E ela disse, eu sei quem pode coordenar esse grupo. Aí ela sugeriu a Amália prontamente veio para nossa reunião, conversamos e logo depois já criamos o grupo. Estamos aí há 1 ano mais ou menos com o grupo de autistas adultos. O grupo é realmente para psicoeducar, né? Ele é um grupo que acolhe, né, as pessoas nas dificuldades do transtorno, nas dificuldades de enfrentamento social, nas dificuldades do trabalho, que muitos trazem, familiares, né? Muitos têm família, filhos, que precisam também de tratamentos. Então a gente faz essa escuta, a gente faz esse acolhimento, faz encaminhamentos às vezes, né? Que muitos não sabem para onde ir, onde buscar, o que procurar. Então a gente faz toda essa parte. E a transformação pela qual passam as pessoas diagnosticadas é visível, seja pelo relato do Henrique ou da Miriane, que o acompanha desde o início dessa caminhada. Ele não me limitou, ele me libertou, na verdade. E assim como eu pensava que eu não podia ser ninguém por ser autista, hoje eu vejo que eu posso ser alguém e que outras pessoas podem ser alguém também. Eu não tinha a menor ideia que era autismo, então eu tinha um pensamento errado do que era autismo. E hoje eu vejo que é o autismo e tento passar para as outras pessoas que também não sabem o que é o autismo, para elas compreenderem o que é e poder ser uma pessoa melhor, ajudar os outros, compreender quem está no espectro. Então, quando surgiu a ideia de ter um grupo, né, de adultos que tenham TEA, eu não pensei 2 vezes, porque a prioridade para mim é tu trabalhar, mas tu colocar o teu desejo, o teu sonho na frente. E o meu desejo sempre foi e é de que as pessoas sejam felizes. Eu vibro e eu sei que ainda tem muito a ser ofertado aqui, pode ser ofertado. As pessoas aqui, é só entrar em contato com a Amália, entrar em contato com o Henrique, eu sei que eles vão receber muito bem. Então, ter esse espaço aqui na clínica, para mim, é privilégio. Como disse a Miriane, ainda há muito a ser ofertado. Não só no projeto iniciado na Clínica Desafios, acolhendo e auxiliando adultos autistas, mas também por todos nós, como sociedade, no entendimento, respeito e acolhida àqueles que são chamados de diferentes da maioria. Mas afinal, não somos todos diferentes uns dos outros? Boa pergunta e bela atitude do Henrique, né? Ficamos muito felizes aqui de compartilhar essa história, uma história de alguém que se descobriu no espectro autista e, inclusive, fez dessa experiência algo que pudesse servir à sociedade, servir a outras pessoas que também passam pela mesma situação. Um grande abraço aí para o Henrique, para a família, obrigado por compartilhar com a gente. E agora, está na hora do quadro Viva Bem. Está chegando por aqui a Pietra Zan, médica Pietra Zan, falando sobre a conscientização sobre amamentação, chamado aleitamento materno. Todo mês de agosto é dedicado a isso, a tratar um pouco desse momento tão importante da vida, dessa conexão entre o bebê e a sua mãe e a importância da amamentação. A gente confere agora. Olá, boa tarde. No Viva Bem de hoje, escolhi falar sobre o mês do Agosto Dourado. Você já ouviu falar? Bom, o Agosto Dourado é um mês de conscientização e promoção do aleitamento materno e da amamentação, que é extremamente importante tanto para mães quanto para os bebês. O aleitamento materno exclusivo é orientado e preconizado até os 6 meses de idade do nenê. Isso significa que até completar 6 meses, tudo que o bebê precisa está no leite materno. Tanto a parte de hidratação, quanto de nutrientes, quanto de defesas, contém no leite materno. Então, até os 6 meses, o bebê não precisa nem deve consumir água, chás, sucos, outros tipos de leite ou alimentos sólidos. E a partir dos 6 meses, então, a partir da introdução alimentar,
a gente sabe que o leite materno deve continuar fazendo parte da alimentação, assim como outros alimentos, até pelo menos os 2 anos de idade. Mas você sabe o motivo pelo qual a amamentação é tão importante? Bom, primeiramente, para as crianças ele é extremamente importante porque além de conter tudo aquilo que hidrata a criança e nutre, também contém substâncias que atuam como defesa para infecções e doenças. A gente sabe que tanto na infância quanto na vida adulta, o leite materno protege contra algumas doenças infecciosas e crônicas. E ele também atua como um importante fator para o neurodesenvolvimento. Então, para as tarefas cognitivas e motoras da criança, ele também faz um papel de proteção. E para a mãe, também é bastante importante o aleitamento materno, tanto porque ele fortalece o vínculo da mãe com o bebê, quanto porque ele também protege a mãe para algumas coisas, como, por exemplo, no pós-parto diminui o risco de sangramento e também diminui o risco de desenvolvimento de câncer de mama. Sabendo disso, a gente percebe que os benefícios do aleitamento materno são para todo mundo, né? Tanto para o bebê quanto para a mãe, que traçam esse vínculo afetivo tão importante. E sabendo disso, sabendo que o leite materno é tudo que a criança precisa até os 6 meses de idade, não se deixe enganar por quem diz que o leite materno tá fraco ou precisa complementar. O leite materno é tudo que a criança precisa até os 6 meses de idade. Mas amamentar não é uma tarefa fácil, nem intuitiva, nem sempre tudo são flores. Por isso é importante lembrar que a qualquer sinal de desconforto, de alteração das mamas, dificuldade de pega da criança, existem pessoas que podem te ajudar. Médicos, enfermeiros, pessoas com outras experiências, né? Outras mães podem te ajudar, claro, com a amamentação. Não hesite em pedir ajuda. A amamentação deve e pode ser um momento prazeroso tanto para a mãe quanto para a criança, tá bem? Espero que eu tenha conseguido passar um pouco dessa importante mensagem que o Agosto Dourado traz, de prevenção à saúde, né? De promoção de saúde, promoção de aleitamento materno, que é uma coisa incrível. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais da importância dessa atitude tão incrível e até mais. Tchau, tchau! E nós vamos agora ao nosso primeiro bloco de interatividade. Tem recadinhos da nossa audiência chegando. Muito obrigado a você que separa um tempinho para contar a sua informação, para comentar aqui os conteúdos que estão no ar também e para contar a sua notícia. Fique à vontade para fazer isso. Vou começar aqui pelo nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. A Simone Lange está comentando sobre essa questão do autismo e ela diz aqui o seguinte: enquanto isso, o governo pede revisão dos laudos já feitos, e aí ela menciona aqui, inclusive, interrupção do BPC. E aí ela traz o caso objetivo. O filho dela, o Eliseu, é diagnosticado com autismo desde 8 anos de idade. E aí ela diz aqui, o perito do INSS alegou que ele não tinha deficiência nenhuma. E aí ela questiona, será que os outros médicos é que mentiram? Então será que o diagnóstico anterior é que estaria errado? A gente lamenta por essa situação, viu, Simone? Um abraço para você aí, para o Eliseu, a gente sabe do carinho de vocês também aqui pela Novo Tempo. Obrigado por compartilhar um caso aí a ser verificado, né? A Cristina Veloso está com a gente também, lá em Viamão, região metropolitana de Porto Alegre, Nazareno Azevedo, Rose Claudiano, meus amigos aqui, Sul Micros Informática, grande abraço para vocês, bom trabalho, obrigado pela companhia também. No Facebook, a Márcia Azevedo está pedindo aqui para mandar um abraço para Roselaine e Silvio, no bairro Coab. Obrigado, Márcia, pela companhia. Um abraço aí para Roselaine, para o Silvio, nossos amigos telespectadores do bairro Coab. Edir Flores está por aqui, Jussara Correia, muito obrigado também pela companhia e pelas mensagens. Na telinha, nós temos mensagens do nosso WhatsApp. Você já sabe o número, né? Tem salvo aí no seu telefone, no seu smartphone?
Não tem ainda? Então salve esse número, tá na telinha, para você contar aquilo que acontece, para entrar em contato aqui com a nossa produção, com o Telejornal NT Sul e para participar ao vivo. Esse número que está na tela, 51997697129. Eu já estou vendo que tem foto de doguinho aqui, de cachorrinho. Olha só, esse 31 de julho é um dia dedicado à conscientização, ao cuidado dos cães sem raça definida, os chamados vira-latas, né? Uma data bem importante. Quem não tem aí o doguinho caramelo? Daria para dizer hoje que é o Dia Internacional do Doguinho Caramelo, né? Então vamos lá, na tela a Milene está participando, Pelé e Sky, nossos companheiros. Feliz Dia do Vira-Lata. Obrigado, Milene, pela participação, obrigado por compartilhar a foto aí com a gente também. Quem mais? Temos mais recadinhos? A Viviane Vasconcelos. Minha neta Catarina está completando 3 aninhos hoje. Ela é o amor das nossas vidas. Obrigado, Viviane, pela mensagem. Parabéns para Catarina. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Daqui a pouquinho tem mais recadinhos, tem mensagens sobre infraestrutura, questões urbanas da nossa cidade de Cachoeira do Sul. E você de casa pode continuar interagindo. A seguir tem a previsão do tempo aqui no NT Sul. E vamos trazer para você a primeira confirmação no papel por parte do DENIT, garantindo que vai custear a balsa em Cachoeira do Sul quando a Ponte do Fandango estiver bloqueada para obras a partir de setembro. E ainda, Rio Jacuí. A gente fala sobre os desafios de recuperação das margens, da mata ciliar, da vegetação que tem sido carregada pelas cheias mais recentes. Em alguns pontos, como esse aqui que nós estamos, é muito difícil essa regeneração, ela realmente ser efetiva, haver tempo. Nesses pontos nós fizemos um plantio de florestas nativas justamente para enriquecer, para ter mais segurança de que isso vai dar certo. Porque hoje em dia a própria natureza ela já não tem essa capacidade de recompor. O NT Sul volta já. Estamos de volta ao vivo aqui na Novo Tempo, 12h32 agora. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos ver imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul, a partir de onde nós geramos o telejornal NT Sul para o Rio Grande do Sul, para diferentes regiões do Brasil. E por aqui hoje o dia é de céu azul desde cedinho, com um certo frio ao amanhecer, mas ao longo do dia as temperaturas vão aumentando. E aí teremos uma tarde agradável. A gente confere detalhes na previsão do tempo. Quinta-feira em Cachoeira do Sul começou com sol, poucas nuvens e frio. Ao longo do dia, o predomínio vai ser do sol, mínima 8 graus e máxima 21. Sexta-feira também deve seguir com sol entre nuvens, mínima 11 graus e máxima 24. Sábado o tempo muda, o dia vai ter muita nebulosidade e chuva, mínima 16 graus e máxima 23. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O sol aparece em todo o território gaúcho, mas pode ter aumento de nuvens no oeste, centro e sul do estado no decorrer do dia, sobretudo da tarde para a noite. Nas demais regiões, mais uma jornada com céu claro. Apesar do dia ter começado frio, com ingresso de ar mais quente, a temperatura rapidamente se elevou com a presença do sol e a tarde vai ser bastante agradável e com máximas por volta de 25 graus em muitas cidades gaúchas. Vamos ver as máximas previstas para hoje. Na capital Porto Alegre, máxima de 24 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 25. Na região norte, em Passo Fundo, 22. Em Santa Maria, na região central, 24. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 23 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 20 graus. O Sindicato dos Professores Municipais de Cachoeira do Sul, CIPROM, definiu que irá apoiar a proposta apresentada pela comissão que trata da revisão das regras de pensão por morte no Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPES. Na Assembleia, a categoria definiu que o valor base da pensão dos atuais 50% passe para 80%, com acréscimo de 10% para cônjuge e mais 10% para dependente. Para o CIPROM, essa é a proposta mais justa e viável.
caso outra sugestão seja levada à votação, o sindicato defenderá a rejeição por parte dos vereadores. O encontro deve ser agendado nos próximos dias com o presidente da Câmara de Vereadores, Magaiver Dias, e com o prefeito Leandro Balardim, para discutir a tramitação do projeto. Hoje, o Sindicato dos Funcionários Municipais de Cachoeira do Sul, o Sincasul, também realizará uma assembleia para debater o tema. O encontro está marcado para 6 horas da tarde na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. E por aqui tem mais recadinhos da nossa audiência, por isso vamos imediatamente para a nossa tela. Número para você interagir também na telinha, 51997697129, é o número de WhatsApp, para você enviar um áudio, uma foto, um vídeo e a gente põe no ar. A Márcia Azevedo está dizendo o seguinte: faz mais de uma semana que a situação está assim na rua Ramiro Barcelos, bairro Augusta. Tem uma água correndo no meio da rua, ao que tudo indica, pode ser uma canalização quebrada, o que é mais provável ali, porque são em pontos diferentes que essa água está brotando, então é importante que haja verificação, não sei se por parte da Corsan ou de alguma autoridade aqui do próprio município, né, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, né, de Infraestrutura. Obrigado, Márcia, pela tua mensagem, deixamos aqui o alerta para as autoridades. Mais uma situação que envolve rua, olha aqui, ó, o Cristiano me mandou essa mensagem agora no finzinho da manhã. Olhem como está a rua Arlindo Freitas Leal, bairro Ponche Verde. É uma rua que não tem pavimento, uma rua de terra, de chão batido, e a água passa por cima da rua, tá um barro feio. Olha só, tem mais fotos aqui que o Cristiano compartilha com a gente. Olha só o barral, como que tá aí. Basicamente, não dá para passar, não é todo veículo que já passa, né? Tem ali um verdadeiro atoleiro. Obrigado, Cristiano, pela tua mensagem. Realmente, os bairros estão precisando de atenção depois de um período mais úmido, né? De alguma chuva aqui em Cachoeira do Sul. Essas situações, elas estão se multiplicando, então é importante uma força-tarefa que com rapidez a Prefeitura consiga atender para resolver de alguma maneira. Obrigado, Cristiano, pelas mensagens, pela foto também que você compartilha com a gente. Tem mais recadinhos aqui da audiência. Bom, hoje é dia do vira-lata, né? Como a gente mencionou, uma data importante para conscientização sobre posse responsável. Vai pegar um bichinho de estimação? Tenha consciência de que tem que manter dentro do pátio, vai ter algum gasto, é preciso dar atenção, dar carinho também, né? Depois não larga na rua, é preciso ter essa noção na hora de pegar um animalzinho que vai ficar sob sua responsabilidade. Então a data serve para isso. E especialmente os mais vulneráveis, que são aqueles sem raça definida. Bom, a Marlene Aires está participando e diz aqui: este é o Chico, meu vira-lata preferido, amo meus pets. Obrigado, Marlene, pela participação e pela foto do doguinho aí que você compartilha com a gente também. Mais um recadinho aqui, Adriana Zanotto Ávila, feliz dia aos doguinhos vira-lata. Essa é a guria, fazendo pose. Olha só, obrigado, Adriana, pela participação, por mandar a foto da guria pra gente aqui no NT Sul. E daqui a pouquinho, mais recadinhos da audiência, você de casa também pode seguir se expressando, contando a sua informação, fazendo o NT Sul com a gente. Agora é oficial, a travessia de balsa em Cachoeira do Sul, durante a interdição total da Ponte do Fandango para as obras de elevação, vai ser custeada integralmente pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A resposta oficial chegou em atendimento a questionamento feito pela vereadora Mariana Carlos, integrante da Frente Parlamentar criada na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul para acompanhar as ações da obra na ponte. O ofício foi assinado no dia 23 de julho, um dia antes da reunião marcada por empresários na cidade, tentando reverter as obras de elevação da ponte. Na ocasião, o DENIT não atendeu ao grupo, ofertando uma nova data para o encontro. Como nós antecipamos nas redes sociais, em publicação nos perfis da TV Cachoeira, agora é oficial. O DENIT vai garantir a travessia gratuita da balsa, período em que a Ponte do Fandango estiver totalmente interditada em função das obras de elevação da ponte e toda aquela reestruturação que a gente já vem contando desde o início da intervenção. O documento foi endereçado à vereadora Mariana Carlos, do PT, com quem eu converso agora, em resposta a uma solicitação que ela havia protocolado pessoalmente em Brasília, junto à autarquia. Boa tarde, Mariana. Muito obrigada por a gente ter esse momento de conversa e para esclarecer para a comunidade cachoeirense, então,
a oficialização da gratuidade da balsa. Isso aí, boa tarde. Sim, nós estivemos em Brasília em maio e, juntamente com a vereadora Ana Paula Mello, que compõe a frente parlamentar conosco, nós entregamos, então, esse ofício endereçado ao Fabrício Galvão, que é o diretor-geral, né, do DENIT, perguntando sobre a obra e sobre a gratuidade da balsa. Então, hoje, nós recebemos o documento impresso fisicamente. Ele foi assinado eletronicamente no dia 23 de julho. E aqui, então, tem a confirmação, né? Diz assim: informo que este DENIT realizará serviços para elevação da ponte. E no item 4, ele afirma que o serviço será prestado de forma gratuita. Nós estávamos muito assim, aflitas por um documento oficial, né? Nós tínhamos a palavra de algumas autoridades, mas nós queríamos essa garantia, porque a balsa gratuita é de extrema importância para esse momento de interrupção, para garantir o fluxo tanto dos veículos, como também, especialmente dos moradores. A grande diferença é que agora nós temos um documento que comprova esse compromisso do DENIT com a cidade de Cachoeira do Sul durante esse período de interdição de 5 meses. Nós já tínhamos aí idas e vindas de reuniões na Superintendência Regional, inclusive, com informações, mas que não haviam sido oficializadas documentalmente, como acontece agora. Essa é a grande novidade. Exatamente, né? Na gestão pública, o que está formalizado é o que existe. Então, essa é a garantia que a gente tem. Na última ida que nós fizemos a Porto Alegre, e conversamos com o superintendente Iratã, nós tivemos a resposta do superintendente Iratã de que esse serviço de balsa gratuita custaria 10 milhões de reais e que esse recurso, então, vem do governo federal. Hoje, então, tem essa confirmação de que esse serviço será, sim, prestado de forma gratuita à comunidade, um serviço aí do DENIT, Ministério dos Transportes. A importância de trazer essa oficialização é porque a gente já passou por uma intervenção anterior e existia, naquela época, uma informação de que, eventualmente, os valores dispendidos na travessia da balsa poderiam ser restituídos, o que acabou não acontecendo. Então, agora, está oficializado o investimento do governo, trazendo essa segurança para os cachoeirenses. Exatamente, e a gente segue cobrando, né? Agora que está formalizado no papel, a gente também pode cobrar com mais veemência, né? Dizer, não é mais só uma palavra dita. E outra, é o DENIT falando por ele mesmo. Isso é muito importante, que ele seja porta-voz das suas informações e das suas posições. E a gente, então, tem hoje esse documento assinado, impresso, em mãos. Tá certo. Muito obrigada, vereadora, pelas informações. Então, é isso agora, oficial e trazido em primeira mão pela TV Cachoeira, pelo NT Sul, agora ao vivo. Então, a oficialização da gratuidade da travessia de balsa aqui em Cachoeira do Sul durante o período de interdição total da Ponte do Fandango, previsto para se estender ao longo de 5 meses. Daniel Nunes. Muito obrigado, Thelma, pelas informações. E olha, isso é muito importante, porque até então a gente tinha promessas, algumas falas, ou nos contatos oficiais com o DENIT, o que nós, enquanto repórteres, conseguíamos apurar, era apenas a intenção de prover esse serviço durante a interrupção do tráfego na Ponte do Fandango. Mas não tínhamos assim nada oficial, né, um ofício efetivamente. Então, temos agora essa resposta oficial dada à cidade e a gente torce para que isso saia do papel, que essa promessa seja efetivamente cumprida quando a interrupção do trânsito começar por conta da elevação da Ponte do Fandango na BR-153, região central do Rio Grande do Sul. Gente, a cada nova enchente que acontece, o rio Jacuí se modifica. Os prejuízos à cadeia natural aumentam. Árvores são levadas pelas águas, a chamada mata ciliar, erosões das margens e redução da profundidade são alguns desses danos. Frequentemente, ações de plantio de árvores nas margens do rio são realizadas. Mas será que isso é suficiente? Algo mais ainda pode ser feito para reverter a situação atual? A gente confere a partir de agora na entrevista de Lena Caetano. Sim, vamos falar sobre o Rio Jacuí, a atual situação do nosso manancial maior. O Rio Jacuí, que nesse início de mês de agosto já está com um nível bem acima dos 18 metros habituais, que é o nível normal, considerado normal. E a gente vai falar principalmente sobre a questão da mata ciliar, da importância dessa mata ciliar, que é cada vez mais rara, digamos assim. Lá do outro lado a gente percebe que trechos como aquele, em várias partes do rio,
são notados, onde as árvores estão cada vez mais raras, a cada cheia essa situação se agrava mais. A gente convidou para esse bate-papo o engenheiro florestal Cristiano Trojan, que vai a partir de agora conversar com a gente, nos dar uma panorâmica de como está esse rio, como está o nosso Rio Jacuí. Cristiano, obrigado por conversar com a gente, obrigado por esse bate-papo também. Boa tarde. Boa tarde. A questão do nosso Rio Jacuí é onde vai escorrer toda a água da nossa bacia. Ela termina dentro do Rio Jacuí. Nós temos alguns problemas que a gente não sabe muito bem verificar qual seria a extensão disso. Nós temos a questão do assoreamento, que a gente não sabe qual seria a extensão correta disso. Nós temos a questão também da preservação, das áreas de preservação permanente, que nós sabemos que em muitos pontos elas estão até com uma largura maior do que a lei exige, mas em outros pontos elas às vezes podem ter 5, 10, 20 metros. Dentro do que nós sabemos sobre essa dinâmica do rio, é justamente nesses pontos que vai acontecer os problemas. Então hoje está sendo feito um estudo para verificar qual seria a real extensão do problema hoje do Rio Jacuí. Eu te pergunto o seguinte, qual é a importância? A gente vai falar sobre mata ciliar, a preservação, o aumento ou o cultivo de novas árvores. Qual é a importância real da existência de uma boa mata ciliar para que as águas do rio se mantenham, para que o rio se mantenha com saúde? Como eu disse anteriormente, toda a água que chove na bacia vai acabar escorrendo aqui para dentro do Rio Jacuí. A questão é que muitas vezes a gente não tem uma certa percepção, mas a água é um líquido muito forte. Ele vai exercer muita pressão nas margens do rio. O que nós podemos fazer? Nós podemos, por exemplo, fazer duas coisas. Ter uma ação humana, colocando muros, que vai sair um custo, no caso do Rio Jacuí, um custo bilionário, o que não teria muita lógica. Ou nós podemos simplesmente replicar o que a própria natureza faz. Essas áreas que tem no entorno do coice são áreas que vão ter uma vegetação naturalmente, nós chamamos isso de regeneração natural. Essa vegetação vai se desenvolver naturalmente e é essa vegetação que vai fazer esse papel de contenção dos taludes, que vai segurar essa água do rio. Bom, a gente percebe que a cada enchente, desde o ano passado com a super enchente, aconteceu muito do natural alargamento das margens dos rios, né? Muitas árvores foram levadas e tudo mais, mas uma situação que simplesmente só se agravou, porque já acontecia anteriormente, né? E mesmo com o rio cheio, a gente observa também que isso hoje é uma realidade. Nós temos uma situação que, por exemplo, até 2016, as nossas 3 maiores cheias chegaram a 26 metros. Ano passado nós chegamos a 29, novamente esse ano, novamente a 26. A questão dessas áreas que seriam pontos mais fracos dessa vegetação, no caso dessas áreas de preservação permanente mais estreitas, nós temos um problema que vai acontecer um ponto de fragilidade, que é justamente aonde a água vai entrar. A tendência da natureza é sempre explorar esse ponto. E é justamente nesse ponto que acontecem os maiores problemas ambientais. Não que numa faixa mais larga, por exemplo, agora da forma que se mudou um pouco, né, esse panorama que nós temos hoje, não que elas estejam completamente livres dessa ação da água, mas elas resistem muito mais e preservam muito mais o rio. Tem um aspecto também que a gente observa que, falando popularmente, novos braços do rio, né? O rio avança pelas laterais em alguns trechos, né? Então, como uns pequenos afluentes que começam a surgir e é a partir dessa erosão, de força d'água e de tudo mais. A água ela vai achar algum ponto onde ela pode cavocar, digamos, essa margem, ela vai acabar entrando. É nesse momento, por exemplo, que vai entrar a ação humana. Como geralmente nós já chegamos num ponto onde a própria natureza não consegue se manter, ou ela vai acabar gerando, por exemplo, um novo afluente, alguma coisa do tipo, um local onde a água entra, pode invadir uma lavoura, é nesse ponto que vai ter que entrar uma ação humana para a preservação da vegetação. Tem outro aspecto que se observa muito, tem muitas lavouras ribeirinhas aqui em Cachoeira do Sul, muitas lavouras têm sistema de irrigação vindo direto do rio. Qual é a influência disso? A irrigação, no caso, teria alguma influência maior só no caso quando o rio está baixo. No caso do rio alto não teria, porque já existe toda uma legislação de como deve ser feito essa irrigação. Não teria um efeito tão grande no caso da preservação, né, das margens do rio. Quanto às lavouras, a gente teria um problema maior justamente na questão daquelas que têm uma vegetação menor. Aquelas que avançam mais para as áreas de preservação, porque justamente são elas que vão causar o problema depois
A gente mencionou sobre a questão da superenchente e se fala muito em assoreamento de rios. Agora o governo do estado está com um programa de desassoreamento. Qual é a real necessidade, qual é a real situação dos nossos rios? É realmente o desassoreamento a solução? A questão do desassoreamento ele serve mais para pequenos cursos d'água, por exemplo, aqueles dentro do interior de municípios. Porque nesse caso tu vai acabar tendo um escoamento mais rápido dessa água. Dentro do nosso município, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, a Sanga do Amorim, que o pessoal fala sobre a necessidade de fazer esse desassoreamento, o grande problema dele não é o desassoreamento, é o avanço do rio Jacuí. Então, mesmo que se faça um desassoreamento do rio Jacuí, no caso de uma super enchente, não é algo que vai resolver o problema. Esse problema vai continuar, porque da mesma forma que vai ter um canal maior para escoamento, essa água vai acabar trancando, por exemplo, na Lagoa dos Patos ou no Lago Guaíba. Então não tem um efeito tão prático um curso da água. É uma grande quantidade de água que tem que sair do continente praticamente. Então essa grande quantidade de água ela vai ficar até aqui. Situação tipicamente local, areieiras, tem extração de areia do rio Jacuí em vários pontos. De que maneira isso prejudica ou beneficia a questão da manutenção e da saúde do rio? Não, hoje com as licenças ambientais, como deve ser feita a operação, da onde deve ser tirada a areia, acaba facilitando muito para nós. Porque eles permitem um escoamento melhor do rio, eles permitem um melhor fluxo. Eles vão tirar a areia, por exemplo, mais do meio, que vão fazer com que a água corra mais pelo centro e não atinja tantas laterais. Então, dentro de uma licença ambiental ser respeitada, as areieiras são positivas. Tem um outro aspecto, Cristiano, aqui em Cachoeira do Sul, frequentemente escolas realizam atividades às margens do rio Jacuí, recolhendo lixo, plantio de árvores. O próprio Exército há pouco tempo realizou uma ação e frequentemente isso acontece. A gente sabe que, teoricamente, o replantio, o reflorestamento é um dos caminhos, mas tu abordou, enquanto a gente conversava antes dessa gravação, que existe um risco também com relação a isso, né? A gente sempre... A forma mais barata de fazer esse reflorestamento por normativa legal é simplesmente cercar a região e permitir que a floresta venha. Esse seria o modo mais eficiente. Em alguns pontos como esse aqui que nós estamos, é muito difícil essa regeneração ela realmente ser efetiva, haver tempo. Nesses pontos nós fizemos um plantio de florestas nativas justamente para enriquecer, para ter mais segurança de que isso vai dar certo. Porque hoje em dia a própria natureza ela já não tem essa capacidade de recompor. E nesses locais que nós temos que fazer uma ação. Quanto a questão das espécies, a gente sempre se refere muito que o pessoal gosta muitas vezes de plantar árvores que consideram boas. Mas são árvores que simplesmente serem plantadas elas não vão vingar. O pessoal fala às vezes muito mal de espécies como aroeira vermelha, como mamica de cadela, que tem que plantar outra coisa, mas são justamente elas que vão permitir que a floresta se desenvolva. E o outro problema maior que nós temos nesse programa, quando é feito de uma forma descontrolada, geralmente espécies com uma boa pega, são no caso uva do Japão, nós temos eucalipto, o pessoal usa também, a gente tem o jambolão. Nesse caso existe um problema que todas essas espécies são consideradas invasoras dentro do Rio Grande do Sul. Então a tendência é que com o desenvolvimento dessa floresta, tu torna a situação pior, porque não é uma floresta pronta para esse local, ela não é apta, ela não tem a função de segurar essa margem e principalmente ela vai acabar tomando conta e devastando as florestas que tem no coisa. Então vai ser uma situação muito mais agravante. O caminho qual seria para contornar a situação? É a questão do reflorestamento adequado, programado? Tem alguma outra alternativa que possa mudar essa realidade? Num primeiro momento que a gente está observando é mais ou menos a dinâmica das chuvas. É extremamente difícil como eu disse anteriormente, tu tinha em 80 anos, foram 3 vezes que o rio subiu acima de 26 metros. Agora em 2 anos foram 2 vezes, sendo uma acima de 29. A gente precisa observar porque hoje em dia a gente já tem noção de que muitos desses locais eles não vão se recuperar naturalmente. Ou muitas vezes eles não vão se recuperar apenas com plantio. O plantio ele vai ser só uma forma de assegurar. Num primeiro momento cabe verificar quais partes dos rios que vão precisar de uma intervenção maior. Pode ser feito com estabilização de margem, com pedra, e usa-se até pedaço de madeira velho. Existe toda uma técnica de bioengenharia florestal que se chama,
que vai ter que ser feita uma estrutura, por mais barata que seja, ou por mais que não seja de boa qualidade, mas que pelo menos segure a força dessa água contra essa vegetação que está chegando. Então, alguns pontos simplesmente permitir a vegetação ou tentar interferir com o plantio de árvores, a gente já sabe que não é possível mais. Na verdade, tudo isso vai depender então de um projeto, de um programa bem mais amplo, maior e que venha de autoridades, que venha do governo, do próprio governo, não de iniciativas pontuais. O Rio Jacuí, o primeiro ponto é que ele é a nível estadual, é intermunicipal. Isso geralmente já vai cair para com o Estado, né? Então, cabe ao Estado, que já está fazendo esse mapeamento, acredito que já esteja verificando isso, até pelo próprio cadastro ambiental rural que está sendo verificado hoje. Eles já estão verificando quais os pontos onde existe uma maior necessidade de intervenção. Quanto ao município, é de interesse do município participar desse programa, mas em conjunto, numa questão mais municipal, numa questão mais isolada. Cristiano, obrigada pela tua participação, por esse bate-papo, por essas informações. Eu acho que para quem nos acompanha também é importante a gente saber e sempre colocar em pauta, em discussão, a situação do nosso rio, que é conhecido como o nosso maior manancial, nosso maior tesouro natural e que precisa ser cuidado e preservado, mas não de qualquer jeito, de qualquer forma, e é sempre bom a gente conhecer um pouquinho mais sobre essa riqueza que nós temos. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Muito obrigado, Lena, por esse bate-papo tão importante, esclarecedor. Vamos agora ver recadinhos aqui da audiência. Um abraço para Ivanete Henrique Costa, acompanhando no bairro Tupinambá, em Cachoeira do Sul. Rosemary B, que também está com a gente aqui. Na telinha, muitos recados, os doguinhos predominando por aqui, porque hoje é o dia do vira-lata. O Paulo César está mandando aqui a seguinte mensagem. Essa é a Lilica, nossa doguinha muito arteira. Obrigado, Paulo, pela participação. Um abraço para ti, para a família. Obrigado pela foto aí da Lilica. Temos mais recadinhos, o Lauro está participando, minha vira-lata Lessie, olha a Lessie, tá bem na foto a Lessie, né, na casinha, com um paninho quentinho aí, tudo em dia, né? Obrigado, Lauro, pela participação, um abraço para o senhor aí, para a esposa. Mais recadinhos, a Juliana Martins também está participando com a gente, esse é o Branco, nosso amigo e companheiro, tá bem o Branco também aí, né? No quentinho, bem cuidado. Obrigado, Juliana, pela participação. Um abraço para ti e para tua família também. Obrigado por mandar a foto. Recadinho aqui do meu amigo Mizaki Alves de Souza. Boa tarde, NT Sul. Que Deus abençoe este programa. Estou sempre assistindo vocês. Na foto, meu gato branquinho. Tá bem, obrigado, Mizaki, pela participação e por mandar a foto do branquinho pra gente aqui também. Tem mais recadinhos, a Andréa Rejane está fazendo aqui, na verdade, um apelo para a comunidade de Cachoeira do Sul. Esse cachorrinho está desaparecido desde sexta-feira. Ele foi visto pela última vez na volta da charqueada, ele se chama Lupe, é um idoso e necessita de cuidados especiais, pois tem dificuldade de visão. Se alguém o encontrar, por favor, entre em contato. Bela foto aí do Lupe, mas que infelizmente está desaparecido. Então, se você de casa ver aí, perceber o Lupe pelas ruas de Cachoeira do Sul, manda uma mensagem pra gente, pode mandar aqui no número da interação, da interatividade do Telejornal NT Sul, número que está aparecendo na telinha, 51997697129, que a gente repassa aqui a informação para a Andréia, né, para encontrar o seu doguinho. Obrigado, Andréia, pela participação. Muito obrigado também a você de casa pela companhia com a gente, você que enviou sua mensagem para a gente, nos ajudando a fazer o Telejornal NT Sul, telejornal que é colaborativo, feito sempre a muitas mãos, com a participação dos nossos repórteres, mas com o seu olhar atento, com a sua sugestão e com aquelas pautas, aqueles conteúdos que fazem sentido para onde você está. O NT Sul desta quinta fica por aqui, outras informações em nossas redes sociais e a gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, na sexta-feira, a partir de meio-dia na telinha da TV Novo Tempo. Ótimo dia para você, tchau!